Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai ser uma aula sobre trabalho e, como sempre, eu vou estar botando esse material e uma ficha de questões lá no Classroom para vocês responderem. E aí, qualquer dúvida, podem mandar mensagem para o meu WhatsApp. Bom, o que é trabalho? Trabalho vai ser energia que é injetada ou retirada de um sistema devido à aplicação de uma força por certo deslocamento. Então, se eu tenho, por exemplo, esse caderninho aqui e eu aplico uma força e esse caderninho sofre um deslocamento, a partir dessa força vai surgir um trabalho, que foi uma energia que eu inseri nesse sistema. Então, se tem uma coisa que eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo, é como calcular o trabalho. E a fórmula de trabalho não vai ser trabalho igual ao FD cosseno, não vai ser trabalho igual a F vezes D. Trabalho vai ser calculado por mais ou menos a área do gráfico força-deslocamento. Então, esse é o padrão, e a partir daí vocês podem calcular trabalho em qualquer situação. Então, eu quero que vocês criem esse gatilho na memória, de que toda vez que vocês virem um gráfico em que um dos eixos é a força e o outro eixo vai ser o deslocamento, vocês têm que pensar na mesma hora em trabalho. E aí, no caso desse exemplo que eu trouxe aqui, nós temos esse gráfico de força por deslocamento e nós temos uma força que está sendo constante. E aí, por essa força estar sendo constante, quando a gente for calcular essa área do gráfico, nós vamos ter que nós temos um retângulo em que a área vai ser calculada por F vezes D. E aí, a partir daí, vai surgir aquela fórmula de que o trabalho vai ser mais ou menos força vezes deslocamento. Mas vocês conseguem notar que isso só vai acontecer no caso de ser uma força constante e que essa fórmula veio da área do gráfico. Então, se a gente tiver um gráfico em que a área que surgir for uma área diferente, como por exemplo um trapézio, ou até mesmo for uma área em que uma parte está na parte de cima e a outra parte está no eixo de baixo, nós vamos ter que, a partir dessa ideia geral de que o trabalho vai ser calculado por mais ou menos a área do gráfico força deslocamento, a gente conseguiria calcular e não ficaria preso a ter que lembrar a fórmula. Então, continuando aqui, eu trouxe um caso em que nós temos novamente uma força constante, só que essa força constante é uma força que está inclinada. E eu não sei se vocês lembram, mas em outra aula da gente eu comentei que toda vez que vocês virem uma força que está inclinada, vocês têm que ter também um gatilho mental de pensar em decompor essa força. E é justamente o que eu vou fazer aqui. Então, eu decompus ela em Fx e Fy, e eu já coloquei o valor aqui, porque eu gosto de colocar já o valor para a gente não ter que ficar preso nesse negócio de qual é Fx e qual é Fy. Então, nesse caso aqui, o Fx vai ser calculado por F cosseno de θ, lembrando que vai ser cosseno porque o ângulo aqui está adjacente ao Fx, e o Fy vai ser F seno de θ, porque esse vetor, a gente pode pegar ele, colocar ele aqui, e aí, no caso, esse lado estaria oposto ao ângulo de θ. Então, como é que a gente calcularia o trabalho nesse caso? O trabalho da força F acabaria sendo igual ao trabalho da força X mais o trabalho da força Y. E qual seria o trabalho da força X? A gente está falando de forças constantes. Então, a força X é uma força constante e o valor dela, a gente já viu aqui, que é o F cosseno de θ. Então, no caso da força X, o trabalho seria F cosseno de θ vezes o deslocamento, que é esse Dzinho aqui embaixo. E no caso da força Y, nós teríamos que o trabalho seria igual a zero. Mas por quê? Vocês lembram que eu comentei que o trabalho vai ser energia injetada ou retirada do sistema? E quando a gente olha para essa força Y, ela não está nem injetando, nem retirando energia, porque ela está formando um ângulo de 90 graus com sentido do deslocamento. Então, está existindo esse deslocamento e essa força Y não está exercendo nenhuma influência nele. E por isso, ela não vai estar exercendo um trabalho nessa situação. E aí, quando a gente continua aqui, a gente consegue ver que para calcular o trabalho da força F aqui, só seria utilizado a força X. E então, o trabalho da força F seria igual a FD cosseno de θ, que é muito provavelmente uma das fórmulas que vocês já decoraram. Mas eu achei interessante trazer como essa fórmula veio, porque em uma questão mais difícil, talvez esse tipo de raciocínio pudesse ajudar vocês. Então, agora eu trouxe algumas outras forças
que nós podemos calcular o trabalho dessas forças, e aí essas são forças que são os casos notáveis. Então, por exemplo, a força-peso, a força elástica, a força centrípeta, todas elas vão ter fórmulas padrões, só que essas fórmulas padrões vieram de fórmulas básicas, como as que a gente já viu anteriormente. Então, nesse caso, por exemplo, da força-peso, nós temos aqui um objeto que ele vai sair do ponto A e vai até o ponto B. E a gente quer calcular o trabalho da força-peso. Então, vocês podem observar que existem diversas trajetórias que esse objeto pode fazer, como a trajetória 1, a trajetória 2 e a trajetória 3. Mas, em qualquer uma dessas trajetórias, nós vamos ter que o trabalho vai ser igual. E por quê? Porque, como essa é uma força constante, o trabalho poderia ser calculado a partir do quê? Força vezes deslocamento, certo? Então, qual é a força que a gente está falando aqui? A força-peso. Então, o trabalho da força-peso vai ser mais ou menos a força-peso vezes o deslocamento. E qual deslocamento vai ser esse? Independente do trajeto que esse objeto faça, o deslocamento que está existindo é o H, que é justamente a altura. Então, independente de fazer o trajeto 1, o trajeto 2 ou o trajeto 3, o trabalho da força-peso vai ser calculado por mais ou menos mgh. E aí é por isso que a gente diz que o trabalho do peso não depende da trajetória, certo? Próxima força. Nós temos agora a força elástica. E a força elástica, eu trouxe aqui o gráficozinho de como ela se comporta. Então, justamente nós vamos ter aqui um gráfico em que um eixo é a força e o outro eixo vai ser o deslocamento, que nesse caso a gente está falando, por exemplo, da compressão de uma mola. Então, o quanto essa mola se comprimiu vai ser o deslocamento que ocorreu. E aí, para calcular o trabalho, a gente vai ter que fazer a área desse gráfico, que vai ser um gráfico de triângulo. Então, a área vai ser a multiplicação dos dois lados dividido por 2, certo? E aí, para calcular, então, o trabalho, vai ser trabalho igual a esse lado daqui, que é esse cateto, vai ser igual à força elástica. Quem é a força elástica? Não é Kx? Então, aqui, esse daqui é um dos catetos. Esse outro aqui vai ser o cateto que tem valor de x. Então, a gente coloca novamente o x aqui e dividido por 2, porque é o 2 que vem da fórmula. E com isso, a gente vê que o trabalho da força elástica vai ser o kx² dividido por 2. Vamos para a próxima. O trabalho da força centrípeta. Bom, vocês já viram em outras aulas que a força centrípeta ela está sempre apontando para o meio. E ela vai formar um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Então, se essa força centrípeta está formando um ângulo de 90 graus com deslocamento, isso quer significar que ela não está nem aplicando nem retirando energia desse sistema. E por isso, em qualquer caso, nós vamos ter que a força centrípeta vai ser igual a zero. E a última coisa da teoria que eu quero que vocês lembrem, antes da gente passar para a resolução de questões, vai ser o teorema da energia cinética. E esse teorema é um teorema muito importante, porque muitas questões que seriam muito mais difíceis de se resolver por outra forma, acabam sendo muito mais fáceis quando você lembra desse teorema. E qual teorema é esse? Esse teorema diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. E energia vai ser um assunto que vocês vão ver na próxima aula. Mas para essa aula, eu só quero que vocês lembrem que a energia cinética vai ser calculada por mv² sobre 2. E aí, quando a gente fala da energia final, a gente vai utilizar a velocidade final. E quando a gente estiver falando da energia cinética inicial, nós vamos utilizar a velocidade inicial. Pronto, essa é a teoria. A gente passou bem rapidinho por ela e agora a gente vai resolver questões. Vamos para a primeira. O esquema a seguir ilustra um homem que, puxando a corda verticalmente para baixo com força constante, arrasta a caixa de peso 4 vezes 10 ao quadrado de Newton em movimento uniforme ao longo de um plano inclinado. Desprezando os atritos e a influência do ar e admitindo que a corda e a roldana sejam ideais, calcule o trabalho da força exercida pelo homem ao provocar na caixa um deslocamento de 3 metros na direção do plano inclinado. Bom, em todas as outras aulas que a gente teve com assuntos envolvendo força, a primeira coisa que eu sempre pedi para vocês fazerem foi desenhar todas as forças que vão estar aparecendo nesse sistema, certo? Então, é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Quando a gente pensa nesse objeto, ele vai estar em contato com o plano inclinado. E por isso vai surgir uma força de contato com o plano, que vai ser a normal.
esse objeto ele também está sendo atraído pela Terra. E por isso vai surgir a força-peso. Nós vamos ter também essa força aqui que o homem está fazendo, puxando o fio. E a gente viu que no mesmo fio a força é sempre a mesma. Então, se essa força aparece aqui, ela também vai aparecer aqui. E aí, a própria questão disse que nessa questão não tem atrito. Então, não vai aparecer nenhum atrito aqui contra o sentido do movimento, certo? E agora, qual seria o nosso segundo passo? Novamente, a gente tem um gatilho mental que é, toda vez que a gente vê que temos uma força que não está em nenhum dos eixos que a gente vai querer utilizar, a gente vai decompor essa força. E quais são os eixos que a gente vai querer utilizar nessa questão? Não é esse daqui e esse daqui? Então, qual é a força que está fora desses eixos? A força-peso. Então, para decompor ela, nós vamos surgir aqui o que seria chamado de PY e aqui o que seria chamado de PX. Só que, de novo, eu comentei que eu gosto de já colocar o valor. E eu não sei se vocês lembram, mas na nossa aula sobre atrito, eu acho, eu comentei que em questão com plano inclinado, o que seria o PX vai ser igual ao P seno de θ. E por que seno de θ? Como é que a gente lembra disso? Se nós temos um objeto que está no plano inclinado, ele quer descer. Então, a gente vai utilizar o P seno, ok? Isso é só uma maneira de vocês lembrarem mais fácil, mas é óbvio que vocês podiam fazer todo aquele trajeto de encontrar o ângulo, ver qual é o cateto oposto, ver qual é o cateto adjacente, mas não vamos fazer isso agora, certo? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem ou podem olhar novamente a aula em que a gente abordou isso. Esse aqui vai ser o P seno de 30, aqui vai ser o P cosseno de 30, certo? E agora a gente iria para o nosso terceiro passo, que seria ver qual é a força resultante e aplicar a segunda lei de Newton. E aí, para isso, a gente pode lembrar que, nesse caso, a normal vai ser igual ao P cosseno de θ, cosseno de 30, no caso, porque é o ângulo que ele já deu na questão. E aí, por que isso vai acontecer? Porque o objeto ele não está nem tendo uma tendência de subir para cá e nem tendo uma tendência de descer para cá. Isso significa que essas duas forças vão estar tendo que ser iguais. Então, a normal é igual ao P cosseno de θ, e por isso eu poderia cancelar ela e ela não vai surgir na minha força resultante. Mas quem vai surgir na minha força resultante? Minha força resultante vai ser essa força F menos o P seno de 30, porque é justamente essa força que está se opondo ao movimento, e por isso ela que vai surgir como o menos. Então, coloquei aqui na fórmula e a partir daqui nós conseguimos colocar todos os dados que nós já temos na questão. Então, ele me falou na questão que o peso é 400, que é o 410 ao quadrado. O seno de 30 a gente sabe que é meio. Aqui, esse zero surgiu por quê? Porque na questão ele me disse que o objeto está fazendo um movimento uniforme. E se é um movimento uniforme, a aceleração dele é zero. Então, se eu coloco zero aqui, tudo isso vira zero. E aí, com isso, a gente descobre que a força que esse homem está fazendo é igual a 2 vezes 10 ao quadrado, que são 200 newton. E aí, o que ele pede na questão é que a gente calcule o trabalho. E essa é uma força constante. Então, como é que a gente pode calcular o trabalho? Não vai ser pela fórmula trabalho igual a força vezes deslocamento? E aqui foi justamente o que eu fiz aqui. Trabalho igual a força vezes deslocamento. A força a gente calculou. O deslocamento, ele me falou na questão que foi de 3 metros. Então, o nosso trabalho foi de 6 vezes 10 ao quadrado joules. Certo? Vamos para a próxima. O pequeno objeto de massa 2 kg, abandonado de um ponto situado a 15 metros de altura em relação ao solo, cai verticalmente sobre a ação da força-peso e da força de resistência do ar. Sabendo que sua velocidade ao atingir o solo vale 15 metros por segundo, calcule o trabalho da força de resistência do ar. Bom, geralmente eu falo para vocês colocarem todas as forças que estão presentes na imagem que ele dá, certo? Só que nessa questão ele não me deu uma imagem, e por isso eu resolvi desenhar. Então, o que está acontecendo? Inicialmente, nós temos esse objeto que foi largado. Se esse objeto foi largado, a primeira força e a única força que vai surgir nesse momento nele vai ser a força-peso, que é a força que a Terra está fazendo puxando esse objeto para o centro dela. Então, a velocidade inicial também vai ser zero, porque a gente não lançou esse objeto, a gente só soltou.
E se eu solto, a velocidade inicial vai ser igual a zero. E aqui eu desenhei também os próximos segundos que vão estar acontecendo nesse objeto. Então, logo depois, esse objeto vai começar a ter uma força e vai surgir uma força de resistência também. Então, essa força de resistência vai ser uma força que está sendo contrária ao movimento e ela vai aumentando até um momento em que ela se torna numericamente igual à força-peso. Então, nesse momento, a força de resistência do ar vai estar sendo igual à força-peso e, por isso, a velocidade vai acabar sendo constante. E essa será justamente a velocidade que ele me deu de 15 metros por segundo, porque será a velocidade que vai se manter no objeto até que ele chegue ao chão. Isso considerando uma situação em que tem resistência do ar, sendo que existem várias questões que não vai ter resistência do ar, então essa velocidade vai ter uma tendência de continuar sempre aumentando. Mas não é o caso dessa questão. Então, aqui, nós temos que a velocidade final é 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. E aí, ele quer que a gente calcule o trabalho. Mas a gente viu o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. E como ele me deu a velocidade inicial, ele me deu também a velocidade final, e ele quer algo envolvendo o trabalho, eu vou acabar lembrando de pensar nesse teorema. E aqui, colocando o teorema, nós temos que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. A gente vai calcular o trabalho da força resultante e a variação da energia cinética seria a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Aqui, nós vamos colocar todos os dados que nós temos. Então, a massa de 2 kg que ele me deu, a velocidade final vai ser o 15 metros por segundo e a velocidade inicial vai ser o zero. Então, nós temos aqui que eu coloquei esses dados. Isso aqui zerou porque a velocidade inicial foi igual a zero, então tudo zerou. E a gente, a partir daqui, descobre que o trabalho da força resultante vai ser igual a 225 joules. Só que a gente tem o trabalho da força resultante. Só que esse trabalho da força resultante é o trabalho tanto do peso como o trabalho da resistência do ar. E ele quer que a gente calcule somente o trabalho da resistência do ar. E por isso eu coloquei aqui que o trabalho da força resultante vai ser igual ao trabalho do peso mais o trabalho da resistência do ar. Só olhando para o desenho que eu fiz, você já consegue pressupor que, considerando que eu adote um eixo positivo para baixo, que é o eixo do sentido do movimento, que é como eu costumo fazer, o trabalho da força-peso seria positiva e o trabalho da resistência do ar seria negativa. Mas eu não coloquei isso na questão, no decorrer da equação, e esse vai ser o resultado que vai aparecer. Então, a gente já consegue imaginar que quando eu fizer esse cálculo, vai aparecer que a resistência vai ser um valor negativo, porque ela está ela está se apresentando contra o sentido do movimento, certo? Então, aqui, a gente tinha calculado já o trabalho da força resultante, eu coloquei para cá. O trabalho da força peso, a gente viu que é o MGH. O trabalho da resistência do ar é o que a gente quer. E agora eu só fiz colocar os dados que ele me deu. A massa, que é 2, a gravidade, que é 10, a altura, ele me deu também na questão, que foi de 15 metros. E aí, continuando o cálculo, a gente descobre que o trabalho da resistência do ar é igual a menos 75 joules, que é justamente um valor negativo que a gente estava esperando, certo? Vamos para a próxima questão, então. Observe as figuras. Elas representam uma pessoa elevando de 30 centímetros uma carga de 1000 newtons. Quanto ao trabalho realizado pela força gravitacional sobre a carga, nas situações, podemos afirmar que... Então, a gente quer saber qual é o trabalho realizado pela força gravitacional. A gravidade, a força gravitacional, ela vai exercer seu papel a partir da força-peso, certo? Tanto que a gente viu diversas vezes que o meu peso aqui na Terra é diferente do meu peso na Lua, por exemplo, porque a gravidade aqui na Terra é uma e a gravidade na Lua é outra. Então, o que ele está pedindo para a gente analisar nessa questão vai ser o trabalho necessário para subir esse objeto do nível 0 até o nível 30 centímetros a partir da força-peso. Então, o trabalho do peso para realizar isso aqui. E aí, né, nessa primeira questão, quando a gente pensa na fórmula para realizar o cálculo da força, do trabalho da força-peso, nós temos que é mgh, certo? Então, quais são os fatores que vão entrar nessa equação? A massa, que tanto na figura 1, como na figura 2, como na figura 3, é a mesma. A gravidade, que como todas vão ser no mesmo ambiente, a gravidade vai ser a mesma também. E a altura,
E você pode observar que a altura aqui é sempre a mesma de 30 centímetros. Então, ele colocou 3 imagens diferentes, em que o deslocamento que esse objeto tem que fazer vão ser diferentes. Em uma vai ser 60 centímetros, na outra 90 e na outra 120. Mas, como ele pede para a gente calcular o trabalho da força-peso, nós vamos ter que esse trabalho vai ser igual, porque ele vai ser calculado em todos os casos por mgh. Então, a nossa resposta vai ser a letra E, que é o trabalho da força-peso na figura 1 vai ser igual ao trabalho da força-peso na figura 2, que vai ser igual também ao trabalho da força-peso na figura 3. Certo? Então, o gabarito dessa questão vai ser a letra E. E a última questão que eu trouxe aqui foi essa daqui. Um paralelepípedo sólido de peso P é pressionado contra uma parede vertical por uma pessoa, que lhe aplica uma força horizontal F, como mostra a figura. Apesar disso, o bloco escorrega pela parede do ponto A ao ponto B, distantes H um do outro. O trabalho realizado nesse deslocamento pela força, e aí ele vai querer várias forças, e é que a gente descubra qual dessas frases é a verdadeira. Então, letra A, ele fala que o trabalho realizado pela força F é dado por F vezes H. Então, o deslocamento do objeto está sendo em que sentido? Ele está vindo do A até o B, certo? E quando a gente observa a força F, ela está formando 90 graus com o sentido do deslocamento. Então, isso quer dizer que ela não vai nem injetar, nem retirar energia desse sistema. E por isso, nós vamos ter que o trabalho da força F vai ser igual a zero. Então, a letra A está uma letra falsa. Próxima. Letra B. O peso do paralelepípedo é nulo. No caso, ele quer saber se o trabalho da força-peso do paralelepípedo é nulo. Então, nesse objeto, a força-peso estaria apontando para cá, certo? Então, a força-peso seria calculado por quê? O trabalho da força-peso, desculpa. Seria calculado por mgh, que seria a massa do objeto, a gravidade e a altura. Então, não. O trabalho da força-peso não vai ser nulo. Vai ser negativo? Também não, porque ela está ajudando no sentido do movimento e geralmente a gente adota como esse sentido sendo positivo. E a próxima, letra D. O trabalho exercido pela força normal da parede sobre o paralelepípedo é dado por FH. Bom, a normal é uma força que aparece pelo contato. Então, se o contato do objeto está sendo com essa parede aqui, nós vamos ter que a normal estaria apontando para cá, certo? Então, a normal estaria formando novamente um ângulo de 90 graus com o deslocamento que está sendo para baixo, e por isso o trabalho da força normal seria calculado por... Não existiria, no caso, porque ela não estaria nem injetando nem retirando energia desse sistema. Então, a letra D está falsa, porque o trabalho da força normal não vai ser calculado por F vezes H, e a letra E diz justamente isso, que o trabalho realizado pela força normal da parede sobre o paralelepípedo é nulo, verdadeiro, porque a normal vai estar formando um ângulo de 90 graus, então esse trabalho será nulo. Então, agora nós realizamos todas as questões que eu trouxe. Nossa aula foi essa, eu espero que vocês tenham gostado. E, como eu disse, eu vou estar colocando o material lá no Classroom. Espero que vocês consigam resolver e qualquer dúvida, podem conversar comigo. Tchau, até a próxima.